Oi, pessoal, tudo bem? Sou Rita Tosini, estou no Boulevard 23, recebendo hoje a Arlete Aquino para um bate-papo. Ela vai falar sobre comunicação não violenta. É muito interessante esse assunto. Fica aí até o final, tá bom? E depois dê um joinha e se inscreva no canal. Arlete, querida, obrigada por ter vindo, viu? Ai, Eu que tava te esperando agradeço. com tanta ansiedade. É um privilégio, viu, Obrigada. estar aqui. Conta para nós, qual é a sua formação? Eu sou psicopedagoga, né? Sou neuropsicanalista, trabalho com mediação de conflitos, com a comunicação não violenta, aposentada, com uma energia enorme para continuar ajudando as pessoas e me ajudando também, né? Com certeza. Mas aposentada, você começou a trabalhar muito menina. É, é essa questão mais voltada à família, né? Meu pai sempre disse muito sobre trabalho, e isso acabou que entrando na minha veia, né? Mas, na verdade, eu acho que esse período todo trabalhando com educação, a gente necessita muitas vezes dar uma pincelada, porque tudo mudou, né? Com relação à educação. E a gente está tentando aí trazer a comunicação não violenta para apoiar as pessoas. Mas não só os pais. E Arlete, você é de Jacareí. Sou de Jacareí, nasci daqui, minha família toda daqui. E a região em volta, em torno também. Santa Branca, todo esse pessoal aí. E você tem uma filhinha. Tenho. Quantos anos? Marcele tem 36 anos. Ai, que delícia. Hoje já muito independente, é professora, ela é professora doutora na USP, né, concursada. Nossa, que bacana, que orgulho, né? Muito, muito, Orgulho. muito. Ela é minha Nossa, luz, ela é muito minha legal, luz. muito legal. Então, explica para nós o que é, como que funciona uma comunicação não violenta. Eu gosto muito da comunicação não violenta, Rita, porque ela não traz o conteúdo através de uma palestra. Você traz o conteúdo, todas as possibilidades de nós aprendermos juntos. Então, você vai observar em alguns materiais e nas minhas redes sociais que a gente está sempre em círculo. Porque a comunicação não violenta proporciona você fazer pedidos claros, mas sem cair na passividade e muito menos anulando os seus propósitos. Então, as pessoas dizem assim para mim, normalmente... Mas eu não sou violento. Você está falando de não violência, mas eu não sou violento. Todos nós somos um pouquinho, a cada minuto, de milésimo de segundos, violentos, né? Tá. Ou, às vezes, a violência velada que não percebemos, né? Tá. E, às vezes, também não teve oportunidade de mostrar, né, essa violência. Às vezes está aqui dentro, mas ela existe, né? Exatamente. Ela existe. E eu sinto que a pior violência não é nem com a pessoa que está à sua frente. Com o outro. É muito mais conosco. Às vezes a gente anda com um chicotinho na mão, né? Batendo em nós mesmos, nos culpando de tudo, de Nos todos. maltratando, né? Sim, muitas vezes. Ô Arlete, e com essa história você resolveu abrir uma empresa. Sim. Que chama Mãe Girafa. Isso. E foi por conta do relacionamento que você sempre teve com a sua filha, um relacionamento de amor, é óbvio. Sim. Conta, como é que você chegou não, vou abrir uma empresa e vou trabalhar nesse segmento? Olha, na verdade, eu guardei essa história por 28 anos. Era uma história muito íntima, que Marcele, com 3 aninhos, assistiu um parto. Eu ainda era casada com o pai dela. E ela assistiu um parto num zoológico. Hoje ela já não atende mais essa necessidade de gostar de zoológico, tá, gente? Nem eu. Mas naquele momento ela assistiu um parto, o pai achou que era muito forte para ela assistir e ela percebeu que a girafa, porque a girafa ela tem um filhote e cai numa altura de 3 metros, né? Vocês sabem, né? E quando ela cai, a girafa não tem condições para pegar, acolher, como outro mamífero. Ela acaba dando uns chutinhos para sair aquela bolha em torno da girafa e ela me comparou a uma girafa. E eu fiquei assustada, você não sabe o quanto, porque ela disse assim, é igual você.
E com 3 aninhos, né, uma mãe que fala tanto, ela falava bastante. E aí eu perguntei por quê? E ela me disse que eu empurrava ela. Olha, Então, eu empurro você. Nesse momento, eu queria muito que as mães pensassem o que as crianças trazem, Sim, né? Porque, às sim. vezes, a gente fica impressionado com a forma como elas fazem as metáforas, né? Daí eu falei, como? Ela falou, quando você me faz ir sozinha, quando você me faz pegar as coisas. E ela começou a falar alguns detalhes da escola, da rotina dela. Bem, dali eu guardei essa história, mas depois passados-se alguns anos, nós trouxemos essa história de novo na adolescência dela, quando ela foi para a Alemanha, com 17 anos. Enfim, quando eu contei essa história, eu gostaria muito que cada um que está me ouvindo, que tem uma história fantástica, traga aqui para a Rita ou traga para as pessoas, porque eu guardei por muito tempo a minha. Porque eu achava que não era interessante. Aí, fazendo uma palestra numa escola, Sim. eu contei. Tá. E como a gente tem amigos, né? Para todo Graças a lado, Deus. graças a Deus, como aqui hoje. As pessoas disseram, nossa, uma forma tão legal de você contar a história, de ter uma empresa já com esse nome. E assim fundei. Muito bom, muito bom. Aí você começou a dar palestras, cursos com esse tema. Com esse tema e apoiando os pais. Eu me sentia muito violenta quando eu estava conversando com as mães, com os pais. Sabe por quê? Porque a gente sempre culpa as pessoas pelas dificuldades dos filhos. Principalmente as mulheres, né, gente? Cadê a mãe dessa criança, né? Eu senti muita necessidade de apoiá-las e percebi que a comunicação não violenta poderia ser esse gancho. Mas foi a Marcele que me apresentou algumas coisas sobre isso e aí eu ainda achei que não era possível e assim foi. E eu percebi que a comunicação não violenta me apoia a cuidar de mim para eu, em seguida, cuidar das pessoas. Dê um exemplo. Bem, quando nós estamos muito em conflito interno, quando a gente está muito assim em dúvida do que a gente está sentindo, do que a gente vai dizer para uma pessoa, a comunicação não violenta pede para que a gente olhe primeiro pelos nossos sentimentos. O que a gente está sentindo? Que isso pode, desculpa, só um minutinho. Claro. Isso pode estar acontecendo dentro da casa da gente. Não, né? é o De pior repente lugar. você com os filhos num momento difícil de trabalho, casa, não é? Rita é o pior lugar, É o onde pior tem lugar. intimidade. Sabe por quê? Porque nesse lugar que tem intimidade, a gente não tem filtro para falar com as pessoas que ainda são as que mais amamos, né? Sim. Isso é difícil. A gente tem uma persona quando está diante dos amigos, quando está em algum outro lugar, a gente tem um jeitinho para falar, né? Tem no fino trato. Mas quando a gente está com alguém que a gente ama muito, nós queremos que ela adivinhe o que a gente está sentindo. Adivinhe o que a gente está pensando. Então, Marshall Rosenberg, o criador da comunicação não violenta, ele fala que primeiro a gente perpassa pelos nossos sentimentos, o que eu estou sentindo, eu reconheço, aí eu vou perceber qual que é a minha necessidade, ou seja, o que eu preciso dizer para aquela pessoa de uma forma simples e direta, sem muitos preâmbulos, que às vezes a gente faz. O caminho seria eu deixar bem claro para o outro o que eu penso e o que eu sinto? Sim, mas antes disso, a comunicação não violenta, foi bom você falar sobre isso. Ela tem 3 pilares. É o intrapessoal, primeiro eu comigo mesma, o que eu estou sentindo. Se eu sei o que eu estou sentindo, eu vou poder dar apoio para o outro, tá? Depois tem o interpessoal, eu aqui me relacionando com a Rita, tá? Aí eu vou passar a me relacionar com ela porque eu sei o que eu estou sentindo, eu estou segura do que eu vou te dizer. Isso tudo é muito prático, é como a musculação na academia. Você vai fazendo isso todos os dias que você chega lá. Óbvio que eu estou há quase 10 anos nessa área da comunicação não violenta e ainda estou aprendendo, tá bom, gente? Mas o que acontece? Depois vai chegar no sistêmico. Então, são 3 pilares, voltando. O intrapessoal, que é eu comigo mesma, para eu saber o que eu estou sentindo, o que eu preciso. Depois, o interpessoal, eu e você. E depois vai gerar tudo isso no sistêmico, que está todo mundo percebendo que você está segura. Entendi. Isso é mais ou menos assim. Então,
Por exemplo, eu estou na minha casa e está completamente desequilibrada. Eu falo uma coisa, o meu filho não entende. O meu filho fala, eu não entendo. Uma desarmonia total. E eu preciso de alguém que me ajude. No caso, você. O que eu faço? Qual é o caminho? Como que eu acho um profissional da sua área? É muito simples. A gente tem colocado muitos posts no Instagram para ajudar as pessoas. A comunicação não violenta, ela não está restrita a só cursos e práticas e palestras, não. Ela está aberta. Nós estamos já em 75 países. Então, por que não Jacareí, que é essa cidade que eu amo tanto, receber a comunicação não violenta? É claro que a palavra mãe girafa já ficou bem mais fácil de ser recebida pelas pessoas, e eu agradeço muito, mas a comunicação não violenta, ela pode chegar para você gratuitamente através do Instagram, que tem vários vídeos que eu posto. Ela pode chegar para você que a gente combine uma prática circular, isso entre amigos, e aí você pode me perguntar, qual a faixa etária? Não tem faixa etária. Não tem, com certeza. Não tem faixa etária. Eu atendo pessoas de 86 anos, atendo crianças que já praticam a CNV. A gente fala CNV, tá, pessoal? Comunicação não violenta, para abreviar aí. Mas é aquilo que você me perguntou, tem sentido quando a gente está no meio de um conflito, e normalmente é com quem a gente mais ama. Isso é doloroso. Porque a gente gostaria de dizer o que a gente está sentindo, mas a gente acha que é demodê ou que a pessoa não vai validar os nossos sentimentos. E se a gente treinar bastante, funciona. Tá. E você acha, Arlete, que todo mundo nasce com esse ladinho meio violento interior? Porque eu acho que ele aflora ou não. Você pode passar uma vida toda com esse sentimento dentro de você e não foi aflorado. Ou tem gente que é calma mesmo, não fala um pouquinho. Deu para entender a minha curiosidade? É uma excelente curiosidade, sabe por quê? Porque a gente nasce limpo, né? Não há agressividade dentro da criança. Ela vai conhecendo a agressividade. Ela recebe agressividade. E muitas vezes ela recebe pela cultura que nós temos. Pelo meio que vive. Né? E para desvincular disso, é muito amor envolvido, que é o amor da girafa, sabe? É muito amor para você começar... Ai, deixa eu segurar um pouco ela. Elas são uma delícia. Tô vendo você com ela. Deixa ela aqui um pouquinho comigo. Nossa, é realmente uma âncora. Você fica segurando todo o tempo. Isso aqui depois eu conto o que é para vocês. Vocês devem estar curiosos para saber o que é isso aqui. Mas a girafa, ela tem o maior coração dos mamíferos terrestres hoje. Então, a metáfora é o coração. Se você falar com amor, você cativa todas as pessoas. Então, o que nós fizemos, voltando à questão da criança? Nós queremos impulsionar a criança, o jovem adolescente, a fazer coisas boas e ter um bom comportamento através de pressão psicológica, através de comparação, através de intimidação, e a gente se afasta das pessoas. E a girafa tem um ponto crucial que a CNV propõe para nós pensarmos, é a escuta. Ela não é que nem gato, cachorro, que tem os barulhinhos, né? Não vocaliza nada. Mas na savana, que eu já observei, e sou apaixonada, então é fácil observar, ela consegue avistar de longe os predadores e ela bate o casco, que é o que a gente chama de lugar das necessidades. Ela bate o casco até para os predadores, que poderiam se alimentar dela, os leões, os búfalos porque e tal. Estou te vendo, né? Estou te vendo. E a outra questão, ela escuta muito bem. Uma das coisas importantes para nós termos uma boa comunicação é a escuta, que as pessoas confundem com a empatia. Você sabia disso? Não, não sabia.
Sabe o que as pessoas dizem sobre empatia? Que a empatia está no lugar das pessoas. Como é que nós vamos estar no lugar de alguém? É verdade. E eu não sei como que é a sua vida. Você contou, a gente se conhece, aqui passando, nós conversamos um pouco sobre a minha história e a sua, mas dizer que eu sei o que você está sentindo... É muito difícil, né? É quase impossível. Quase impossível. Mas você pode conhecer o que a pessoa está sentindo, o que seu filho está sentindo por ele estar magoado, nervoso, através da escuta, pessoal. A escuta que a gente chama na CNV, na comunicação não violenta, da escuta empática. Quer que eu conte para você? Quero. Escutar uma pessoa, para que haja uma comunicação e haja um entrosamento, é quando você... Por exemplo, meu marido teve câncer. Tá. Vou dar um exemplo aqui. Ele já está super bem, todo mundo sabe graças disso. a Deus. Ele começou a dizer para mim, você pode usar a comunicação não violenta para mim? Que eu não estou aguentando. Eu falei, o que está acontecendo? As pessoas chegavam em casa para visitá-lo. Tá. E lá, menina, as pessoas começavam assim. Ele começava a falar o que ele estava sentindo e a pessoa contava a história da mãe dela, da tia dela, do avô dela. Não ouvia. Não ouvia. E aí, ou as pessoas diziam assim, mas não é nada. Eu tenho um caso, Arnaldo, de uma pessoa que ela ficou sem falar. Ele nem tinha ido para a cirurgia ainda. Menina. Eu tenho um caso de uma pessoa que teve isso. Ele falava assim, como ele não tem muitos parentes, ele é muito mais os meus, ele falava assim, eu não aguento mais suas tias, não. Eu não quero mais receber ninguém. Não dou conta. Não dá conta. Eu cheguei a um, falei assim, deixa ele contar. Escuta. Porque as pessoas não estão abertas para ouvir. Não. E é até engraçado, sabe por quê? Porque a pessoa entende que ela está abraçando você. Você está entendendo? Mas eu falei não aquilo, é por mal, né? Mãe Girafa, Arlete, eu não falei isso para ofendê-lo. Eu falei porque daí eu queria que ele não pensasse que ele vai passar pelo que ele vai passar. Então, Arlete, o primeiro passo da comunicação não violenta é você ouvir. Então, se eu estiver vivendo um período difícil e te procurar, a nossa primeira reunião vai ser, eu vou contar para você o que eu estou vivendo. E eu não vou interferir, Rita, dizendo assim, deixa eu contar a minha história para você. A minha história é um pouco pior que a sua. Entendi. Ou se eu disser, eu vou te dar um conselho. Tá. O detalhe que a gente vai aprimorando é que eu posso lhe perguntar, você quer um feedback? Tá. E tem uma coisa muito linda. Você vai conduzindo essa conversa em cima do que ele vai te contando. Isso. E aí eu vou auxiliá-lo a se ouvir. Porque quando você está falando para alguém, você está se ouvindo. Se você prestar atenção, você está se ouvindo. Sim. Se você fala no espelho, você está se ouvindo. Se você faz um áudio para si mesmo, você está se ouvindo. E aí você fala assim, gente, eu não tinha prestado atenção. Faz um áudio qualquer dia. Ai, Arlete, eu vou ligar para você todo dia. Que delícia! Faz um áudio antes de mandar para alguém e se ouve e fala assim, jura que eu ia falar isso? Isso a gente já faz, né? Pelo WhatsApp. Você grava, depois você ouve. Mas tem que prestar atenção, né? Aí você fala assim, jura que eu ia falar isso? Nossa, quanta violência, né? E a violência velada é aquela que você dá indireta. Que você supostamente fala assim, então, não sei, né, o que você pensou, mas eu acho que você estava querendo dizer que, né? Quer dizer, de repente ele não está percebendo. Você não cria conexão. Rita, você não cria conexão com ninguém sendo assim. Mas tudo bem, a gente agradece os nossos antepassados, meu pai e minha mãe ainda estão vivos aí, eles passaram o que souberam passar. Sim. Então a gente não vai ficar nesse lugar de dizer, mas de cobrança, né? Não. Mas aí você, na roda, no círculo de paz que nós fazemos, é circular. Ou seja, eu não fico em pé que eu sou a dona da verdade. Ali as pessoas contam o que elas estão sentindo e elas vão junto comigo pegando o material, que são muitos, e ela vai descobrindo qual é o sentimento dela, o que ela precisa. Como que ela pode falar de forma simples para alguém o que ela precisa? Então, Arlete, essa reunião, esse contato, não precisa ser necessariamente individual. Pode ser um grupo de pessoas que estão trabalhando numa empresa e que estão em conflitos,
Perfeito? Sim. Aí você vai conversar com esse grupo. Numa sala de aula, Sim. né? Porque hoje a gente vê, né, tanta coisa em Nossa. sala de aula, assim, sem harmonia, sem nada. Então, aí você conversa com o grupo. Eu vou mediando, porque Tá. eles vão, às vezes, no caso de adolescente, eles têm vergonha de contar um para o outro que estão sentindo e ter retaliações. Tá? Então, eu procuro trazer uma atividade lúdica e ali eu percebo o movimento. Eu sempre peço para a escola não me contar as dificuldades da sala. Ah, e você descobre junto, conforme a coisa vai acontecendo. E eles acreditam, sabe por quê? Porque é verdade, em primeiro lugar, e aí, segundo, porque eu faço assim, olha, gente, eu percebi aqui na dinâmica que vocês têm grupos separados, né? Que fulano não participa, né? Pronto, eles já se abrem e com confiança, porque é um lugar seguro. O que é feito dentro de um círculo fica ali. Nossa, tá? sensacional. Fica ali. Sensacional. E eles me procuram depois que terminam. Ah, eu queria contar mais. Eu queria contar sobre o meu relacionamento com meus pais. Como é que eu falo, então, para minha mãe? Como é que eu falo para tal pessoa? E quando se trata de empresas, também. Sim. Quando eu penso que eu vou levar, Rita, gente, quando eu penso que eu vou levar um assunto da empresa... Ai, tô apaixonada por você. Quando eu penso que eu vou levar o assunto da empresa, eles trazem o pessoal primeiro, que é o intrapessoal. Sem saber. Arlete, eu fico pensando, quando você vai embora para casa, depois de um trabalho desse que você finalizou, porque provavelmente não é só um encontro. Não, eles pedem mais. Como você se sente? Muito leve. Muito leve. Saber que você ajudou aquele grupo, Muito ou aquelas leve. pessoas, ou aquela pessoa a se encontrar, né? Sim. E ter mais qualidade de vida. Muito leve. Eu amo de paixão, você não tem noção. Óbvio que a energia pesada fica um pouco. Sim. Né? Porque as pessoas começam com uma energia baixa e aí eu tenho que cuidar de mim primeiro, antes de adentrar no processo, porque está todo mundo, às vezes, numa empresa, trabalhando 4 horas, 5 horas, 8 horas juntos e sem se falar. Como é que vive, né? Não, e dentro de condomínio. Aquele xingamento, aquelas coisas no grupo do WhatsApp, dificuldades de relacionamento com crianças que têm déficit dentro de um condomínio, preconceito e todo mundo tendo que se cruzar de uma forma ou de outra. Não é possível ficar todo mundo dentro de um apartamento só, Sim. às vezes sem cruzar dentro do lar, de algum lugar. Dentro da empresa mesmo e dentro da sala de aula. Nós sabemos casos horríveis de quem guardou, armazenou e vai usar outros tipos de fuga, né? Complicado. A escola que investe em inteligência emocional tem um aluno aberto para aprendizagem. Eu acho que a gente não pode ficar mais sem isso. Não. Né? Não. Em empresa, em escola, tem que ter, porque faz total diferença. Faz total diferença. E quando a gente também utiliza, eu utilizei muito desse processo dentro do ICESP, lá no Hospital do Câncer. As pessoas querem falar. Eu acompanhando meu marido, e eu tenho esse lado social muito grande, eu sou animada para fazer coisas novas, sou muito... Boa de ouvir? Gosto, sou intensa, gosto de ver resultados, e eu ficava ouvindo as pessoas. E elas diziam assim, nossa, já me curei, já estou melhor. E eu falei assim, eu não fiz nada, gente, mais do que dar ouvido atento. É difícil, vou falar bem a verdade, porque, de repente, alguém está contando uma coisa, automaticamente você se lembra de outra. É normal. Sim. É normal. Sim. Isso acontece comigo também. Sim. O curso de escuta empática foi o mais longo que eu fiz. Né? Porque é um grande investimento os cursos também. Dentro e fora do Brasil, a gente tem que se adaptar à cultura, mas a CNV é uma só. A comunicação não violenta é uma só. Em qualquer país que você estiver, você vai ver que as pessoas priorizam a não exatamente ser boazinha, falar baixinho. Não é nada disso.
é dizer o que eu preciso e até aprender a dizer não. Até Com aprender a certeza. dizer não. Com certeza. E que alguns jovens conversam Ele precisa, muitas vezes, ouvir esse não, né? E precisa dizer não e contar as coisas que acontecem, que alguns lares são tóxicos, né, Rita? Existem coisas muito tristes em alguns lares. Pesadas, né? Pesadas. Pessoas que têm dores, que vão repassando dores e assim sucessivamente. Mas eu fico tão encantada porque Marshall criou a girafa. Tá. E aí, há quem não acredite, mas é verdade, eu não sabia que era o símbolo da comunicação não violenta. Nossa, você comentou isso comigo, muito louco, né, Arlete? É muito legal. Muito legal. Conta aí pro povo Então, saber. menina, a girafa é meu símbolo, eu deixei guardado por um tempão. Eu tenho mais de 3.000 e poucas girafas, porque as pessoas me dão muitas girafas, né? Porque sabe que eu gosto, e é gostoso isso, e agradeço. Que todos serão convidados para conhecer a comunicação não violenta e que as pessoas possam, daí para frente, cuidar desse espaço de conexão, de amor ao próximo. Eu acho que é o caminho. Não vai dar mais para ficar sem. Não vai. Não é? É exatamente. Porque do jeito que o mundo está, nós precisamos de alguém ajudando, orientando, fazer a gente pensar. Porque as pessoas estão cansadas de tantos conflitos, né, Sim. Rita? No limite, né? Sim, no limite. No limite. É muito triste isso, mas é real. Mas tem uma situação que eu gostaria muito que as pessoas soubessem, Rita. Marshall Rosenberg, o criador da comunicação violenta, ele faleceu em 2005, né? Mas ele deixou um legado para a gente. Tem muitas obras que vocês podem ler. Mas praticar ainda é muito mais empoderamento. E aí ele fala da girafa e do chacal. Ai, fala dele. Então, o chacal, que está aqui com os bracinhos cruzados, ele é o nosso lado rabugento. Tá? Você pode ficar rabugento. Marshall foi rabugento em algumas vezes. Tanto que ele foi pedido a ele para ler os diários dele, ele falou, melhor você não ler meus diários. Porque todos nós temos um dia que a gente não está tão tranquilo. Sim. A gente está em conflito conosco mesmo. E há os dias de girafa, que você está suave, no amor, querendo ouvir mais as pessoas. Então, eu não trago aqui a possibilidade de cobrança. E nem de perfeição, né? Muito bem, muito bem, muito bem. Não conseguir é essa a ideia. lidar com essas dificuldades que nós temos, né? Então, vai acontecer, ter um dia que você vai acordar rabugento, mas aí como é que você pode transpor para o lado humano, o lado do coração da girafa, o lado de escutar a si mesmo, escutar os outros. E a gente chama na CNV de dar uma pausa. É só tendo conhecimento, não tem outro caminho, né, Não. Arlete? E eu gosto também das outras terapias alternativas que temos por aí, né? A meditação, o mindfulness, tem outras. Eu aprecio muito a constelação familiar. Tá. E nós todos não temos um viés religioso. Então, não há discriminação. Nesse caso, todos nós acreditamos em Deus. Mas não trazemos uma religião para manipular, para... Quer dizer, independe de religião, filosofia, nada. Ninguém. Ninguém. É muito interessante isso. Bom, nós temos algumas fotos, diretor, não temos? Para a gente dar uma olhada, que a Arlete trouxe para a gente. Aí você vai contar para nós por onde você tem passado. Tá. Aqui são seus contatos, que Mãe depois girafa, você pode fácil de passar. achar. Vamos. Ai, que linda que você tá aí. Tá linda. Essa logo é nova, né? Ela tem o coração como característica principal, né? A gente permeia muito pela cor laranja, marrom e verde, natureza, né? Envolvendo aqui a palavra girafa, né? E a cor da própria pele da girafa, que ainda, infelizmente, está em extinção. Inclusive, eu acho que a gente vai ver um pouco mais para frente, a girafa marrom, verde, são situações diferentes. Isso. Eu acho que nós vamos chegar lá já, quer ver? Isso. Aqui. Então, cada uma delas que eu criei, né, e que a Aule criou... É a amarela, a marrom e a verde.
a empresa que me proporcionou. Então, são ambientes escolares, né? A gente pode chegar para engenheiros, advogados, ou seja, não tem uma cerca, uma porteirinha que você não possa Sim. passar. A Marrom, ela está falando sobre a humanização do projeto. Então, independente do local, independente da empresa, é necessário humanizar esse processo, porque ali dentro tem humanos. Sim, sim, Né? sim. E a Verde, que é essa da orelha, da escuta empática, escuta. muito especial, que eu trago também. Maravilha, sensacional. Aqui são empresas que você atende? Sim, essas empresas abriram espaço para eu levar a comunicação não violenta. Então, eu quero elucidar Sensacional. que essas pessoas, tanto os síndicos como a PROS, eu amo condomínio, a Prefeitura Municipal de Jacareí sempre abraçou essa ideia. Maria bom. Tereza Cirino é uma parceirona. Ah, ela é sensacional. Não, ela é sensacional. Ela é mesmo. sensacional. E o Alegra, que são pessoas que trabalham com mães de adoção, mães do coração, colégios, Ah, o Colégio Adventista. Adventista, o também, CEPICO, o CUMON, a Univap, a Brasconde, que é outro grupo de síndicos, que eu fui para Santos. Tem outro que não está aqui, Nossa, que é... delícia, né? A gente é, vê um grupo grande, né? inclusive a OAB. Nossa, olha. Porque é um lugar importante para mediar. Sim. Muitos dos síndicos, desculpa, errei, Advogados. os juízes, Juízes. pedem essa mediação antes mesmo de fechar e bater o martelo lá, como diz, né? Fechar, concluir o que vai ser fechado numa Decidido. separação. É óbvio que dependendo do caso, né? Sim, Mas sim. numa separação, Rita, muitas vezes foi só ausência de diálogo. Nossa, que judiação. E às vezes acaba com uma vida, né? De um casal, Nossa, das de uma crianças. história. Nossa, sensacional. A mediação de conflito é incrível. Tem mais, diretor? Aqui são os Aqui. cursos que faz. Aqui Tá. eu ministrei esse curso com a minha parceira Mariusa Gasparino Romano. Aqui Tá. são cursos que a gente faz em todo o Brasil, tá? Isso é muito forte. Aqui é Dominique Barter, que viveu 18 anos com Marshall Rosenberg. Então, ele tem, assim, uma história incrível, De vida, um ser de- humano incrível, que trabalha muito em prol da justiça e da mediação também. Aqui, o Festival Internacional que eu participei da CMV, muitas e muitas vezes fui para São Paulo. Dedo Aqui, Verde, formação olha de que círculos e legal. movimentos em escolas, né? Show de bola. São muitos movimentos. Pessoas Pode passar, incríveis. diretor. Bem, eu já contei um pouco da minha aqui história. fala sobre né? você. E as minhas Seus redes sociais é contatos. fácil. É Mãe Girafa. Mãe Girafa oficial, viu, gente? Tá. Mas ali é fácil. Acho que tem mais algumas. Tem algumas fotos? Acho que tem em sala de aula, né? Ah, sim. Aqui, ó. Ah, e esse trabalho é sempre em círculo? Ótimo, colocação sua. Eu tenho um círculo no meio, um tapete que tem lá algumas vezes eu coloco. Aqui são mulheres empreendedoras de Jacareí, ou seja, somos. Você conhece? Conheço. Muitas Conheço. delas trazem um repertório muito interessante. Foi feito no Spa Terapêutica aqui. Então, nós fazemos esses E o encontros. círculo que você estava comentando está aqui no chão também, né? Isso, tem um tapete, não tem envolvimento religioso nenhum, Tá. as pessoas ficam um pouco admiradas, mas ali tem as cartas que vão definir sentimentos e necessidades, apoiando as pessoas. Sabe por quê, Rita? Ah. O nosso repertório é muito pequeno. Nós vamos falar sobre sentimentos. Eu estou feliz, estou alegre, estou bem, estou bem. Ou estou sentindo um negócio. E está Isso faltando é, palavra para dizer. Para se expressar, Para se né? expressar. Isso. Aqui foi numa escola municipal, a Prefeitura de Jacareí, Nossa. mas a diretora São mesmo chamou professores? professores, porque eles desejam conversar, dialogar melhor com os pais, com os pequenininhos. Sim. Agora, os pequenininhos é uma graça. E até porque, né, que nem você pega o professor, assim, né, ele chega a enfrentar aquela sala de aula, né, com tantas pessoas, às vezes, precisando que ela dê atenção, e às vezes ela mesma está precisando tanto Nossa. de alguém para conversar, né, que ela possa Sem falar. dúvida. E em creche, às vezes, as pessoas vivem em mundos muito difíceis, e aí elas chegam mais violentas na porta da creche para falar com as funcionárias auxiliar de desenvolvimento infantil. Elas acabam
no troca, no ataque, no contra-ataque, aquilo vai num crescente. Arlete, só de você falar emociona, né? É demais, menina, quando elas conseguem. Que é tão claro o quanto a gente precisa dessa ajuda que você pode dar pra gente, né? E tantos profissionais. E você sabe da que as sua pessoas área. acabam pegando, Rita, porque, por exemplo, em algumas atividades como estas, ali ao fundo, na porta, está uma orientadora. E ela está participando, e eu fiz com os professores também. Sim. A Escola Ideia de São José dos Campos abraçou recentemente essa atividade. Observe que eu falei sobre dinâmica. Sim. Eu faço primeiro a dinâmica e já ali já retrata, tem um retrato de como a sala está funcionando. Você já faz uma leitura. Já, eu faço leitura corporal também, e aí eu já tenho essa experiência de 40 anos Sim. que eu já falo assim, gente, tá acontecendo alguma coisa aqui, né? Eles começam a chorar às vezes. Ai, menina. Nossa, estou enlouquecida. Verdade. Aqui também são jovens que têm um pouquinho mais de dificuldade, ali tem 2 obras do Marshall, um pouquinho mais de dificuldade de se expressar. Aí você já tem que usar outra forma de E você usa abordagem. som também? Uso. É uma taça tibetana? Isso, Ai, você eu conhece? Amo. Opa, em casa eu tenho, adoro. Ah, que bom! Adoro. Uso. Adoro. Às vezes, para acalmá-los, eu uso. Esse foi um trabalho multidisciplinar, que tinha muitas pessoas no spa que abriu para eu para fazer também. Então, pessoas, como você pode observar, de todas as idades, né? A gente sempre traz a natureza, Nossa, sempre traz... muito legal. circularmente, ali eu parei para mostrar o flip chart, mas normalmente eu estou na mesma posição Tá. que as pessoas. Não tem nada melhor ou maior. Um pouco antes, tinha uma foto que eu gostaria que o diretor, se pudesse voltar, por gentileza. Aqui, Tá. no Vicentino Aranha, a gente também faz. É. Putz, só a energia, né, do local É. já é sensacional e você poder fazer esse trabalho. Foi interessante esse O Mundo Dá Muitas Voltas, a diretora do e parque. esse povo? Eles são chamados. São chamados. Eles tá. são convidados, eu Mas não conheço ninguém. necessariamente professores. Não, Tá. não. Ali tinha todas as profissões possíveis. Casais, ali ao fundo tinha casais. Olha, aqui Pessoas- provavelmente Sim, também. casais que estão ainda precisando desse diálogo, se ajustar. Adolescentes aqui ao fundo. Ou seja, eles estavam juntos sem a dificuldade da faixa etária. Sensacional. Muito gostoso. Maravilha. Acabou, diretora? Acho que não tem mais não, né? Aqui, Aí, esse é o grupo do Seja, somos Mulheres Empreendedoras de Jacareí. Sim. Como elas estão no front, né? A foto está um pouco difícil, mas é fácil vocês acharem em todas as redes sociais, ou seja, eu faço parte de outros grupos de mulheres também, mas eu estou citando-as. Elas precisam e tinham dificuldades no front mesmo, nos estabelecimentos delas. Né? Porque a Claro, pessoa, porque ela... são empreendedoras, né? Tem Aqui no contato com- Kumon, também pessoas de diversas faixas etárias, aberto ao público e para também os pais do Kumon, que também se faz necessário. Observe que ali já tem... Aqui, Nossa, esse lugar eu achei o máximo. É muito lindo. Onde é? ele fechou, menina, em Não São acredito. José, o Gaia. Lindo. Era muito bom, até porque tinha comidinhas naturais, era muito bom. Nossa, que judiação. Lindo. Todas lugar. essas pessoas são administradores de condomínios. Todas essas Sensacional. pessoas, não só aqui do Vale todo. Tá. Então, eles me chamam porque condomínio é um lugar que acontece, né? Os Nossa, conflitos. muito bom. Muito bom. Isso. O diretor, eu tenho um agradecimento para fazer, né? Antes de eu finalizar com a Arlete. Deixa eu já fazer o agradecimento. Hotel Ibis, que é nosso parceiro, gente, está desde o começo. Eles recebem os nossos convidados que vêm de fora para o nosso bate-papo. O Hotel Ibis está recebendo eles para a gente. O próximo, o Estúdio BLZ, que está com a gente também desde o começo, faço meu cabelo lá, minha mão, a Dione e a Cris. E depois a Aline Couto, que trabalha com sobrancelha fio a fio, uma graça, uma menina jovem, tão competente. Bom, deixa eu falar uma coisa para você. Primeiro, eu preciso agradecer a Ia. Aí eu vou encher a Ia de beijo, porque ela que falou de você.
Para quem não sabe, Maria Tereza Valério, Clínica Valério. Valério, gente, isso. a Ia é incrível. Ela falou pra mim que eu ia ficar apaixonada por você. Ela falou, Rita, você precisa conhecer a Arlete. E é a verdade. Eu quero te agradecer de coração. Você é uma pessoa iluminada, Obrigada. Você também. Dá vontade de ficar perto de você, porque você tem tanta coisa para passar, tanta coisa para ensinar. Eu só tenho que te agradecer. Você me deixou muito à vontade. Que bom. O Roberto também me deixou muito à vontade. Renato. Perdão, desculpa. Renato. Isso eu sou campeã, Não. eu esqueci o nome, gente. O povo chama ele de... Esquece mesmo. É a emoção, Arlete. É a emoção. Quem me conhece sabe o que acontece. Mas, assim, você me deixou muito bem. O ambiente é muito bonito aqui, gente. Vale a pena. É lindo. E abrir espaço para a comunicação não violenta, eu vou te dizer uma coisa. Você já foi picada pelo bichinho da comunicação não violenta. Agora... Nossa, eu estou encantada. Você vai perceber vindo à tona cada minuto Nossa, que você passar em algum lugar. eu vou te seguir de hoje em diante. Obrigada. Por onde você estiver, eu vou estar atrás. Obrigada, adorei te receber. Obrigada. Olha, eu ganhei o dia, viu? Obrigada, querida. Seu Beijo, olho está brilhando. fica com Deus. Obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Ó, um joinha lá, hein? Tá bom? Thank you.